Estas são as minhas escolhas de história, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível. E eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Olá, pessoal, e bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Você está comigo, Simone Milassas, e eu tenho um podcast um pouquinho diferente hoje. Não se esqueça que estamos no YouTube, você pode ir para lá para assistir isso, mas são dois, eu não sei como escolheremos 10, 12, 15 minutos de uma entrevista que eu fiz com Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, e também uma entrevista que eu fiz com o Dr. Dan Heer, que é o co-criador de Access Consciousness. E eu fiz isso num grupo de Facebook sobre permissão. Então, a classe de relacionamento feito diferente, que é uma das classes de Access, todos os RDDs, pois a gente encurtou, todos os facilitadores de RDD foram parte disso. É um desafio de 30 dias que você ainda pode participar e você pode assistir todos os episódios das entrevistas que eu fiz com Gary Day, não só com Gary Day, todos os facilitadores estiveram lá e é tão brilhante falando de aspectos diferentes, de estar em permissão. E eu sei que muitas vezes quando você ouve a palavra permissão, as pessoas pensam: ah, o dinheiro que eu consigo no fim do mês, se eu fizer todas as minhas tarefas, allowance em inglês também é mesada. Não, eu estou falando de estar em permissão, de não funcionar a partir do julgamento, não funciona a partir da limitação. Sabe, todas as vezes que você tropeça e cai, não é sobre julgar, é sobre, sabe, se levantar e falar: uau, ok, isso foi interessante, e agora? Se você está em permissão de você, do seu corpo, do seu negócio, dos seus relacionamentos, de todos os seus relacionamentos, ser um pai, seus filhos, seus pais, seu parceiro, seu vizinho do lado, seus colegas, todo mundo, você está num relacionamento com tudo e todos. Você julga, você tenta controlar, você faz certo, você faz errado, ou você está em permissão de tudo, o que muitas pessoas vão pro. Isso não é ser preguiçoso? Não, não é ser preguiçoso. Na verdade, é se abrir para uma possibilidade completamente diferente. Então, eu te convido a participar conosco desse desafio. Você não está atrasado, sabe uma coisa? Os magos chegam quando eles devem chegar. Estar em permissão de aparecer atrasado de maneira chique, você pode assistir o episódio completo com Gary Day. Na verdade, no final do mês, é o lugar na Costa Rica, eu farei o final. E 50% são 60 euros para participar do desafio, 60 euros. 30 euros vai para ações para o futuro e vai para ajudar a gente terminar nossa propriedade em El Lugar, que é absolutamente maravilhosa, linda e deslumbrante. Por favor, desfruta desses trechos. Eu verei vocês no próximo podcast. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bem-vindos, pessoal. E esse é o seu desafio. É um desafio de 30 dias que os facilitadores de relacionamento feito diferentes criaram. Eu tenho aqui comigo hoje o senhor Gary Douglas, que é o fundador de Access Conscious. Bem-vindo, Gary. Obrigado. É muito divertido estar aqui, especialmente com você. Ah, obrigada. E, bem, você teve que praticar muita permissão, não somente comigo, mas com todos nós ao longo dos anos, eu vou dizer isso. Com algumas pessoas, sim, Gary diz. Sim, você teve, sabe, eu te conheço acho por 22 anos e a sua paciência e a sua permissão de mim e dos outros é incrível. E eu queria começar, eu queria ler uma citação sua e eu quero te fazer algumas perguntas. E eu acho que isso é tão poderoso e tão potente. Você disse: busque a permissão de você enquanto você, em nenhum ponto de vista. Quando você não tem nenhum ponto de vista, você pode ser qualquer coisa. Quando você pode ser qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. Quando você pode fazer qualquer coisa, você pode ter qualquer coisa. Quando você pode ter qualquer coisa, você pode criar qualquer coisa. Quando você pode criar qualquer coisa, você pode criar um mundo diferente. Isso é algo que você disse há um tempo atrás, Gary, e eu queria te perguntar, primeiro de tudo. Engraçado, eles começaram a, a- a cortar a grama. Eu vou fechar a janela, mas o primeiro é, quando você primeiramente encontrou a ferramenta de estar em permissão, como isso surgiu para você? Bem, isso surgiu anos atrás, quando eu estava canalizando, sabe? E o canal disse, você tem que estar em permissão dessas coisas. E eu falei, o que você quer dizer?
E ele disse: você tem que estar em permissão, você não pode aliar e concordar e nem resistir e reagir e ter interessante ponto de vista como ponto de vista. Você tem que estar em permissão das coisas, pois se você tem permissão, você tem total e ilimitada escolha. E total e ilimitada escolha é o que eu quero. E Simone diz: quando você começou a usar a ferramenta da permissão, foi com as pessoas, foi com você? Na verdade, eu fiz algumas perguntas recentemente para algumas pessoas sobre estar em permissão. Você está em permissão na sua vida? E a maioria delas, interessante, disse que não estava em permissão delas mesmas. Isso é o negócio. Sim, o negócio é, eu reconheci que eu podia estar em permissão dos outros mais facilmente do que eu podia estar em permissão comigo, mas eu tinha que estar em permissão de mim. E eu tinha que fazer um sacrifício para estar em permissão de mim. Eu tive que ser brutalmente honesto comigo e mentir para todos os demais. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu já te ouvi dizer isso 1 milhão de vezes e eu acho brilhante. Eu olho para isso e eu reconheço, sabe, a não ser que eu esteja disposto a dizer o que é realmente verdadeiro para mim, eu não posso ter escolha. Eu somente posso me encaixar na realidade de outra pessoa. Basicamente, a única coisa que eu era muito bom quando era jovem era ser um camaleão. Eu podia me fazer caber em qualquer grupo instantaneamente e sair bem. E eu achava que isso era permissão. E eu me dei conta que não era permissão, era apenas mudar minha camuflagem para parecer que eu me encaixava. Não que eu verdadeiramente me encaixasse ou que eu me encaixava, mas não importava. Eu não queria me encaixar num modo normal, eu queria me encaixar de uma maneira que eu tinha total escolha. E reconhecer que eu podia ter total escolha se eu estivesse em total permissão de mim, assim como todos os demais, é um mundo diferente que começa. E aí, sabe, quando me foi explicado que consciência inclui tudo, não julga nada. Ah, então se eu estou julgando, eu não estou sendo consciente, eu não estou escolhendo interessante ponto de vista. E eu falei, ok, então eu tenho que ser brutalmente honesto comigo quando eu não estou escolhendo interessante ponto de vista. E eu cheguei lá, mas tomou trabalho? Eu não cheguei lá tipo, sabe, eu não nasci assim. Eu trabalhei por anos para ficar assim. E agora eu tô ficando espetacular. Você é espetacular, disse Simone, mas todo mundo diz, ah, é o Gary, ele escolhe, sabe? Obrigada por dizer isso, porque eu, sabe, Deus, desde que te conheço, eu já te vi continuamente escolher as coisas. Talvez você tenha um ponto de vista por um nanosegundo, você diz, ah, já superei. Eu olho pra você e falo, nossa, mesmo, você já superou? E tipo, sim, rápido assim pra você ter um ponto de vista. Sim, Gary diz, porque eu vi que se eu estou fazendo julgamento, tudo que eu faço é me estabelecer para o fracasso. O julgamento de qualquer tipo vai te estabelecer para o fracasso. E sabe de uma coisa, Gary? É interessante, disse Simone, se a gente olhar para o que você acabou de dizer, ser brutalmente honesto com você e a habilidade de mentir para os outros, então não se julgar e aí. Não se julgar por ser um mentiroso, diz Gary. O problema é que a maioria de nós tem o ponto de vista de que a gente quer que as pessoas ouçam o que a gente tem para dizer. A gente acha que se eles ouvirem o que a gente tem para dizer, então estaremos na mesma página, entenderemos um ao outro. Mas entendimento não é uma realidade. É o relacionamento da distância entre você e o que existe. E estar em permissão é um diferente ponto de vista, sim, que te permite estar com tudo o que está acontecendo. Sim, estamos falando de permissão, e permissão é um dos 5 elementos da intimidade, que é confiança, honra, permissão e vulnerabilidade. E alguém escreveu aqui também. Você acredita em amor? Ele não existe ou é só uma invenção? Disseram, eu sempre acabo sozinho e ao mesmo tempo brincando de Cinderela. Você pode então falar sobre. Bem, e eles responderam a própria pergunta, não foi? Responderam, disse Simone. Eu sempre acabo sozinho. Quer dizer que você não acredita em amor. Você acredita na ilusão do amor e você quer acreditar que o amor é real, mas ele é real mesmo? Amar alguém e amor são duas coisas diferentes. Tem muita gente que pode ser amoroso e poucas pessoas que eu posso amar. Pois amor é uma completude, não é uma verdade. A amorosidade é uma ação que você passa que continua expandindo a conexão com o outro. Adorei isso, Simone diz.
E também gratidão. Sim, gratidão é maior que o amor, Gary diz. Ok? Porque gratidão é você é grato pela pessoa, seja como for, ocorra o que vier. Eu sou grato pelo bem, venha o que vier. E eu recebi um grande susto porque ele estava no rancho outro dia, ele estava caçando e tirou uma das armas do carro e atirou no carro. E ele colocou um buraco no assento e colocou um buraco na porta. É o Lexus? Sim, o novo branco que eu ia enviar para o lugar. Ah, e ele atirou. Ele atirou. Sabe, ele saiu hoje e eu falei: Bem, eu vi que você atirou em alguns porcos. Você acertou alguns carros também? Sabe, a parte engraçada pra mim é que eu ri quando ele contou que atirou no carro. Eu achei engraçado. Mas era engraçado pra mim, sabe? Meu carro, você tem que cuidar do meu carro. Não pode mandar consertar? Que porra! Mas você está sendo em permissão. Sim, eu estou em permissão e eu adoro ele como uma pessoa que ele ficou constrangido e achou que eu ficaria extremamente chateado por ter matado o carro. Isso é tão legal, Simone disse, porque eu sei que os 5 elementos da intimidade que você definitivamente tem com Dan é como essa coisa toda de honrar e estar em permissão e ter gratidão e a vulnerabilidade que ele pode ter com isso, que não é criada. E é algo, pois você não espera a perfeição de alguém quando você está em permissão. Você apenas tem o que quer que eles escolherem, escolher. O que quer que eles escolherem, escolheram. Isso funciona, sabe? Diz Gary. E eu reconheci que Dan atirando no carro fez um universo inteiro novo para ele, pois uma das coisas que ele vem fazendo é ensinar as pessoas a colocar trava de segurança, sabe? E colocar a munição no tambor. Ele estava ensinando a segurança com arma de fogo a tarde inteira e aí ele atirou no carro. E ele estava constrangido com ele mesmo sobre isso. E achou engraçado. Eu achei engraçado porque ele atirou no carro. Mas, sabe, eu vi que eu tenho um senso de humor estranho. E o que eu mais adoro sobre isso é o fato de que ele é tão estranho em como ele vê o mundo. Eu adoro viajar com ele porque as merdas surgem e ele. Jesus Cristo, você é o homem mais engraçado que eu já conheci. Sim, eu concordo. Dan é muito interessante. Na verdade, ele vai participar amanhã, ele vai vir amanhã. Ah, coitadinha de você, disse Simone. Não se divirta. Diz Gary, desculpa. Não nos divertiremos, disse Simone. Eu só quero. Ai, tinha alguma coisa que eu ia dizer sobre isso. Ah, a maneira que você descreve o seu relacionamento quando você está em permissão e a gratificação por alguém, a amorosidade, isso pode explodir em tantas possibilidades diferentes. Bem, essa coisa sobre gratidão, gratidão sempre leva a possibilidades. Amor leva a conclusões. E conclusões sempre levam a julgamento e limitação. E estar em permissão de alguém é um presente tão grande. Se você olhar para a energia quando alguém está em permissão de você, isso te permite ter mais de você, ser mais de você. Uma das coisas que você falou muito a respeito ao longo dos anos é como seria viver com Gary Douglas. Gary Douglas, o fundador de Access Conscious, você é o único que vive com Gary Douglas. E eu gostaria de te perguntar, eu sou o único capaz de viver com Gary Douglas desdém, ok? Mas também sobre a permissão, como funciona dos dois lados? A permissão de você, a permissão do Gary, a permissão disso, para mim tem essa explosão de permissão em todos os lugares. Então, tem algo que você pode falar com relação a isso? Bem, muitos de vocês conhecem Gary, sabem do Gary, já foram facilitados pelo Gary, já estiveram numa classe com Gary. Imagine viver com Gary e tê-lo da mesma maneira, em outras palavras, sempre ligado, sempre apertando seus botões, sempre procurando como ele pode te levar a ser tão grandioso quanto você pode ser, que nem sabe ainda, que você nem tem certeza que você quer ir, tão rápido quanto possível. Eu vou te falar o que isso desenvolve. Eu mencionei nessa classe da Revolução que acabamos de fazer, e eu menciono a classe da Revolução porque muitas pessoas podem notar que
nas últimas 2 semanas tudo mudou. Então eu só estou mencionando. Eu participei no seu rancho de Simone. Sim, literalmente uma revolução. E então entra a bordo no novo trilho. Vamos lá, e é por isso que eu estou mencionando parcialmente. E na classe que estávamos falando dele, eu me esqueci como foi colocado, mas basicamente era ele me desafiando o tempo todo. E eu fiz um comentário, eu disse, sim, eu te desafio 2 ou 3 vezes por ano e você me desafia um lugar de eu estar disposto a olhar para minha merda, eu estar disposto a olhar e ver se é merda mesmo, eu estar disposto a olhar independente do que vem à tona, do que surja, e quanto mais eu adentro a força pessoal de mim, que é uma das coisas que a permissão nos dá, e também é umas razões para gente e outros evitar isso. Cortou de novo. É muito mais fácil estar na presença de qualquer coisa que é trazido, quer seja sobre mim ou não. E é claro, as coisas que são trazidas que parecem ser sobre nós, ao nosso respeito, sabe, as coisas que podemos tomar como pessoal ou tornar pessoal, mas o que isso fez foi eu tive que entrar na permissão. Eu não tive escolha. Eu diria que eu não tive escolha. Sim, eu sempre tenho escolha. Mas, e também, entretanto, uma das coisas que eu me dei conta foi que tinha muitos lugares que eu sabia que o Gary estava me fazendo de errado, cuzão, sabe? Você não vai querer fazer isso, você não gosta de fazer isso. E eu saí do julgamento disso, porque eu saí do julgamento de mim, por isso eu reconheci que ele não estava me fazendo de errado. Ele estava em permissão do que eu estava escolhendo. Ele só sabia que eu podia escolher mais grandiosamente, estava tentando me levar a algo mais grandioso, o que tornaria minha vida melhor, na verdade. E era mais do que eu disse que eu tinha dito que eu desejava, e lá estava eu, ele estava me fazendo de errado. Para quê? Para que eu pudesse me apegar ao eu estou certo, você está errado? E eu podia me apegar a exatamente aquilo que ele estava me convidando a mudar. Eu estava, tipo, isso não é para dizer que eu sou perfeito. Nenhum de nós é perfeito, mas com tamanho nível de permissão, tá cortado. Apenas colocaram no comentário imparável. Eu, nesse caso, eu sou a força imparável e ele é o objeto imutável. Sim, é um presente tão imenso ter a continuidade de colocar na sua cara de viver com o Gary e a continuidade da permissão de viver com o Gary e a continuidade de é melhor você ser tão forte quanto você é para viver com o Gary. Então, sim. E eu também vou acrescentar a permissão que ele tem também, pois eu não vivi com o Gary, mas estive por perto nos últimos 22 anos, por muitos anos, eu vou dizer, por 15 anos. Eu tinha tanta raiva de algo que ele dizia, e eu fazia essa coisa de tipo cruzar os braços, mão nos quadris, ficar com raiva e Gary, tá, 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 tá. E na minha cabeça eu tava, eu vou embora, eu simplesmente vou embora. E todas as vezes que eu tive isso aparecendo no meu mundo, eu sabia que ele estava tipo cutucando e ele estava me forçando. E eu aprendi a falar, ok, o que realmente está acontecendo aqui? E eu tenho orgulho em dizer que eu não tenho mais raiva do Gary. Coitado, ele tem permissão do fato que ele somente está tentando abrir essas possibilidades e capacidades, e aí você fica com raiva e ele diz: tá bom, ok então. E segue em frente. E eu vou perguntar para todos vocês também, se vocês têm pessoas nas suas vidas que quando elas te fazem perguntas ou verdadeiramente estão lá por você, te dando cobertura e você está mal-humorado, pergunta: ok, tem algo mais que eu posso olhar com isso? Tem algo mais que eu tenho evitado? Ou tem algo que eu tenho evitado olhar que se eu olhasse efetivamente, reconhecesse, poderia mudar algo que eu não estou disposta a mudar? Pois, e se isso fosse a permissão fosse sobre a gente ser tudo o que a gente pode ser, com nenhum julgamento, nenhuma limitação e nenhuma barreira? A gente consegue. Sim, Den diz, e também não usar isso no relacionamento
para manter paredes e barreiras da separação e culpá-los por isso depois, sabe? E reconhecer que tem certas pessoas que primariamente dão cobertura e cuidam de você, e tem certas pessoas que não. Ok, mas enquanto você fizer isso, não é minimamente tão relevante o que está acontecendo no lado deles da equação, e você pode ver pelo que é. E essa coisa de, como você disse, a permissão do Gary quando ele fica com raiva, o número de vezes que ele ou eu pedia desculpa e dizia, sinto muito, eu fui um cuzão, sabe? E depois de vários anos sendo amigo do Gary, teve uma vez que eu tava um panaca, sabe? Então, ele foi tão maldoso no meu ponto de vista. E aí eu superei o que era, porque eles estavam fazendo perguntas, trazendo merda à tona, e eu gritando com ele. O que é engraçado, porque isso não acontece muitas vezes. E você estava lá em uma delas. Você esteve em algumas, na verdade. E eu ainda sobrevivi, eu ainda estou aqui, Simone disse. Isso é bom. A bomba nuclear explodiu, você... passou. Mas eu pedi desculpas para ele e ele falou, não se preocupa, eu sei que nesse ponto quando você fica com raiva, você está atravessando alguma coisa e você precisa atravessar isso, pois você... para chegar do outro lado. Então não tem problema, eu não tornei real. Eu falei, isso é incrível pra caralho, sabe? Isso é permissão, Simone disse. Totalmente. Que sortudo. Eu fico maravilhado. Verdadeiramente. E isso é outra coisa interessante. Ter alguém que verdadeiramente vive permissão e também tem a conscientização de que aproximadamente 99,99% das pessoas não entendem e nem enxergam. Porque as pessoas tendem a... tem sol no meu rosto, só no meu nariz. Que estranho. As pessoas tendem a ver através das próprias lentes e julgar os outros através das lentes do próprio julgamento. E então o que elas farão? Elas vão supor que o Gary está fazendo é alguma versão do que elas decidiram, que elas já acertaram, e que ele está fazendo a versão errada disso. Sabe? E quem se importa? E essa é a parte interessante. E daí? Simone diz. E é isso que permissão te dá. E daí? Eles estão julgando ele. E daí? Eles estão me julgando. E daí? Eles estão te julgando. E daí? E daí? Eles estão julgando. E daí? E daí? Sabe? E você mencionou também, Simone diz, 2 pontos. Eu sei que é uma história muitas pessoas conhecem. A segunda, Gary falou a respeito. Vocês, uma vez, muitos anos atrás, eu estava sendo uma cadela mal-humorada. Eu vou encurtar essa história. Eu estava sendo uma cadela mal-humorada em Perth, numa região da Austrália. Gary me telefonou de manhã e disse, você tem que vir aqui e lidar com esses julgamentos. E eu era 5:30 da manhã, sabe? Você estava lá e eu fui. Ele me perguntou sobre os julgamentos que eu tinha dele e de você, e eu me convenci que eu não tinha julgamento de vocês, que eu tinha julgamento de mim. E isso com frequência, eu estava tentando virar isso no meu mundo e justificar tudo, e justificar minha raiva, meu mau humor, dizendo, isso é tudo eu tenho julgamento de mim. E aí vocês correram o processo de julgamento comigo, sabe? Qual é o meu julgamento de você, qual é o meu julgamento de mim com relação e etc. E foi tão interessante alguma das coisas que chegamos. E uma coisa principal, eu estava em julgamento de vocês, mas eu vi o local que chegamos, que é que vocês eram idiotas por me contratar. Então, se eu tinha esse ponto de vista que vocês eram idiotas por me contratar, eu tinha que julgar cada coisa que vocês estavam escolhendo. E eu me lembro que naquela tarde, eu olhei para o Gary e disse, eu não sei como estar com você e com o Dan. Era quase como se eu estivesse tão constrangida. E o que eu vi foi a vulnerabilidade. Eu não sei como estar com vocês. E ele disse, você criou uma conexão com a gente através do julgamento? Sim. E ele disse, e agora, e se você pudesse criar uma conexão através da comunhão? E eu nunca vou esquecer esse momento, pois eu vi que minha vida inteira eu estava criando conexões através do julgamento, ao invés de conexões através da permissão, confiança, vulnerabilidade, os 5 elementos da intimidade. E comunhão, e com isso era apenas tipo, uau, que exploração isso pode ser agora.
nos avise. E se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilessas.com e me siga no Instagram, no @simonemilessas. E para o podcast, tem o próprio link no Instagram, @Choice, Change and Action. Não se esqueça que você pode baixar as notas do show